Então, aqui na página 18, nós vamos ver o porquê. A gente viu o que é a revelação especial, agora, porquê da revelação especial. Então, no item 2, a necessidade de revelação especial. Pegue sua caneta, sua anotação para você grifar sua revista. Nesse tópico, nós vamos lidar basicamente com duas questões. Por que a revelação especial era necessária? E aí fique com essa pergunta aí com você. Por que ela é necessária? Seria a revelação especial um fenômeno posterior à queda? Será que o pecado do ser humano a tornou imprescindível? Era suficiente só a natureza para o homem se relacionar com Deus? A observação da natureza era suficiente? Então, o que a gente tem de novo aí, né? Com essa revelação. Então, Gênesis 1, 28 e 2, 16 e 17, vemos uma comunicação racional, proposicional e direta do Criador com o homem em seu estado original. Nós vemos Deus tratando com o ser humano, conversando com o ser humano, nesses textos aí. Não esqueçam de pausar, ou pausa agora o vídeo e corre para a Bíblia, abre e lê. Não fica sem ler, tá? Esses textos aqui, por favor. Sendo assim, grifem essa parte agora. A revelação especial também se deu em um momento anterior à queda. Então, a gente já responde uma dessas perguntas. A segunda pergunta: o pecado do ser humano tornou a revelação especial imprescindível? Não. A revelação especial, ela já era uma prática de Deus, porque a gente está falando que a revelação é uma automanifestação, é uma prática de Deus, é uma iniciativa de Deus para tratar com o ser humano. Então a gente vê aqui em Gênesis 1 e Gênesis 2 que essa iniciativa de Deus para com o homem, ela é anterior ao pecado. Deus já tinha essa comunicação com o ser humano. E para falar de coisas do seu cotidiano lá do Jardim do Éden, mas era. Não foi a entrada do pecado no mundo que tornou necessária. Ela não é um fenômeno posterior à queda. Então, respondida essa pergunta. No entanto, também é fato, e aí é que a gente responde a primeira. Por que então ela é necessária? A desobediência. Então, grifa aí a palavra desobediência. Onde foi que nasceu a necessidade da revelação especial? Por conta da desobediência do ser humano com relação àquilo que Deus tinha falado para ele já no Jardim do Éden. Então, no Jardim do Éden, já tem essa necessidade de Deus se revelar ao homem e ter um relacionamento com ele, mas ao mesmo tempo, essa mesma situação no Éden surge o porquê se fez tão necessário, mais do que nunca. Ela já existia. Mas por que houve uma necessidade? Por conta disso. A desobediência do primeiro casal e suas consequências para toda a raça humana tornou mais intensa a necessidade de uma revelação especial. Então, só intensificou algo que já era necessário. Por exemplo, por causa da entrada do pecado do mundo, Deus agora precisa falar com o ser humano. Então, ele já precisava falar com o ser humano, já tinha com o ser humano um relacionamento, mas agora entram outros temas que intensificam essa necessidade, entenderam? Então, quais são? Grifa isso daí. Assuntos antes desnecessários. Que assuntos são esses? Que agora Deus vai criar um projeto que envolve Cristo aí. Pecado, culpa, perdão, redenção. Então, são assuntos que Deus precisa falar com o ser humano. E preste atenção que se Deus precisa falar com o ser humano sobre o pecado, é porque tem momentos em que o ser humano não se vê pecador. Se Deus precisa agora falar com o ser humano sobre culpa, quer dizer que a sua própria consciência e observação, Deus existe, você é culpado? Não. Então quer dizer que a culpa
não é reconhecida pelo ser humano só pela observação da revelação geral. Entenderam, então, por que da revelação especial? O ser humano agora não tem mais a condição de identificar essa necessidade de relacionamento com Deus. Deus precisa falar dessa necessidade. E é sobre essa necessidade que a Bíblia vai falar. A Bíblia, na verdade, é um livro que vai falar sobre a necessidade de salvação do ser humano e vai apresentar a proposta de Deus para ele, desde o Antigo Testamento. Jesus é o tema da Bíblia. Por que Jesus é o tema da Bíblia? Porque agora Deus precisa falar com o ser humano de uma outra maneira sobre outros assuntos. Por que ele tem que falar de perdão? Porque a partir do momento que eu sinto que eu sou culpado, eu precisava de um projeto, de um plano de redenção. Então Deus vai falar do plano de redenção e vai falar da redenção. Olha, eu tenho um projeto para você, eu quero fazer você o meu povo, eu quero te sarar, né? A gente vê desde lá de Isaías, que está muito falado agora, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, buscar ao Senhor, para quê? Para ter redenção. Por causa da queda, nós já estamos na página 18. Gênesis 3 é onde acontece a narrativa da queda, está lá. Os homens perderam o relacionamento de comunhão que possuíam com Deus. Então, grife aí, perderam o relacionamento de comunhão. Então agora existem outras necessidades que antes da queda não tinham. Então, necessidade de comunhão. O pecado afastou os seres humanos de Deus e os colocou num estado de rebelião ativa contra o Criador. Rebelião ativa significa que é uma coisa constante, uma atividade constante, que ele não domina, ele próprio não domina. A rebelião do ser humano, ela está marcada na sua própria existência. Todo ser humano, por conta do pecado, está rebelado contra Deus. Romanos 3, de 9 a 18, Paulo explica isso para os irmãos. Além disso, grife isso, obscureceu o entendimento humano. A queda fez com que o homem não reconhecesse mais, através da pura e simples observação, essa necessidade de... Você vai encontrar centenas de pessoas que realmente não identificam, não sei porquê, igreja e orar e fazer jejum. Eu falo com Deus, Ele me escuta. Eu não tenho porquê ficar tão preocupado assim com vida eterna, essas coisas todas. Então, o entendimento está obscurecido quanto às questões espirituais. 1 Coríntios 2,14, que fala sobre o homem natural, o homem espiritual. Tornou-se também crucial providenciar meios para expiar o pecado. Através disso, então, Deus tem esse projeto de salvação, meios para expiar o pecado. E ele vem falando com o ser humano sobre isso. Na verdade, ele fala lá no capítulo 3, sobre a queda, né? Para a serpente, você vai ferir o calcanhar, mas o filho da mulher vai te pisar a cabeça. Prevendo já ali para a raça humana a providência de alguém que venceria a serpente. Redimir o homem da escravidão, grifa isso, reconciliar a criatura com o Criador e justificar o pecador diante de Deus. Então, precisava de meios para isso. A revelação especial precisava remediar tanto a limitação e insuficiência do conhecimento humano sobre Deus, porque agora estava limitado, o homem não andava mais com Deus, ele não podia conversar. Deus, é aquele ser ali de 4 patas, com orelhas compridas, pequenininho, que fica pulando, né? Por que ele está aqui? Essa planta aqui, porque não existia mais. Senhor, como que é o céu? Como que são os seus anjos? Como é que o Senhor criou isso aqui? Isso a gente não consegue fazer agora com Deus. Então, essa limitação e insuficiência, a gente não vê face a face. Como é que você gosta de uma pessoa que você nunca viu? Como é que você se relaciona com uma pessoa que você nunca sentiu nada, nunca teve um contato, uma proximidade? Como estabelecer sentimentos?
Como que a gente vai criar afeto, empatia, vai ter um relacionamento com uma pessoa que a gente nunca viu, que a gente não conhece, que a gente não tem como provar que existe? Por isso, para quem não tem o Espírito Santo, o que a gente faz é uma piração. Porque ele não faz sentido, gente. Nunca ninguém nem viu. Essas pessoas podem estar acreditando num conto, numa lenda urbana, vocês entenderam? Então, essa revelação especial, vinda desse relacionamento com Deus, nos propicia aumentar o conhecimento sobre Deus. Aí aqui na página 18, bem como indicar, página 19, para o homem, o caminho da restauração do relacionamento. Te permite saber o que Deus pensa, mas também abrir caminho para que seu relacionamento seja restaurado, do jeito que era no Éden com Adão. Portanto, a revelação especial é fundamental, porque a revelação geral não é suficiente para proporcionar o conhecimento de Deus necessário para termos um relacionamento correto com Ele. O ponto aí, chave, é relacionamento. Ninguém tem um relacionamento com Deus. Porque quem só conhece Deus pela revelação geral, Deus no céu, eu aqui na terra, Ele é Deus, é Criador. Ele tem os assuntos assim, do universo, das galáxias, das estrelas, de conter os vírus, né, fazer milagres, deixar as pessoas saradas, impedir as guerras. Então, esse tipo de ideia de Deus que as pessoas têm não é errônea, não é que Deus não possa fazer isso, mas não é o objetivo. O objetivo de Deus é ter um relacionamento conosco. E isso só se dá pela revelação especial. É quando o pecador ele reconhece sua condição de pecado, lembra aquelas coisas culpa, pecado, culpa, aqueles assuntos que apareceram agora e que o ser humano precisa começar a identificar na sua vida. A culpa, o pecado, a redenção, o perdão. Vamos falar sobre isso agora. E tem pessoas que não querem, não entendem, não veem a necessidade. Porque lhes falta a revelação do Senhor. Romanos 10, de 13 a 15, Paulo fala sobre isso. Por que é que as pessoas têm esse bloqueio? Por que as pessoas não veem essa necessidade? Por isso que eu sempre chamo a atenção de vocês para o tipo de evangelho que é pregado. Olha, Jesus te ama. Que legal que ele me ama, né? Que bom pra ele. Eu sou realmente uma pessoa amável, né? Sou uma pessoa de se amar. Obrigada, Jesus. E vida que segue. Isso não modifica vidas. Porque Jesus ama mesmo, não é uma mentira. E nem uma meia-verdade. A questão fundamental é que o Evangelho ele não vem falar sobre isso apenas. Porque isso não é relacionamento. É a mesma coisa quando quem teve aí no tempo da juventude, um paquera, um crush, igual fala a meninada agora. Mas ele não era do seu interesse, ela não era do seu interesse. Ela tá apaixonada por você, que legal, é bom pro meu ego. Mas isso não muda nada, isso não faz eu gostar da outra pessoa. Eu não sou obrigada a amar todo mundo que diz que me ama. É isso que acontece com o ser humano. Deus te ama. Que bom que Deus me ama, eu fico feliz, né? Deus é um cara importante, muito falado, né? Muito famoso. Que bom que ele me ama. Vida que segue. O que faz a gente mudar? Né? O que faz a gente... Então aí Paulo dá o gancho aí, né, dessa necessidade. Você mantém essa necessidade, mas por que as pessoas não reconhecem isso? O que bloqueia a humanidade de ter um acesso? A humanidade tem acesso à revelação geral. Por que a humanidade não tem acesso à revelação especial? Se a gente tem Bíblia, tem igreja e tudo mais. Aí Paulo vai falar lá, Romanos 10, 13 a 15. Até se você quiser pausar lá e ler, vai ser bastante interessante. Paulo diz que para ser salvo, o homem precisa invocar o nome do Senhor. Vamos invocar o nome do Senhor. Eu acredito em Deus, mas não é disso que se trata. Para invocar, ele precisa crer. Então, tudo aqui vão ser verbos, ações. E isso requer que a pessoa haja. Então, tem que ter uma iniciativa humana. Tem que ter alguma coisa que o ser humano vá disparar para ter acesso a essa revelação. Então, ele precisa, depois de invocar o nome do Senhor, ele precisa, para invocar o nome do Senhor, para chegar assim, eu acredito em Deus. Esse não é o ponto.
Antes disso, tem algumas coisas que precisam acontecer. Para invocar, precisa crer. Para crer, precisa ouvir. Para ouvir, alguém precisa pregar. Para pregar, é necessário enviar. Então, é necessária a mediação e a ação da igreja. Por isso a necessidade da igreja. É preciso a ação da igreja que vá e faça esse papel. Pessoas que tiveram um encontro com Deus, um relacionamento com Deus, é que podem mostrar aos outros toda a necessidade disso. Para que ela possa invocar o nome do Senhor. Meu Deus, o Senhor existe, o Senhor é pessoal, o Senhor é íntimo. Então, agora é preciso uma pausa para a gente raciocinar. Eu tenho desenvolvimento de relacionamento com Deus? Ou eu só sou uma pessoa que tagarela, que repete, ou até mando link de pregação e choro com pregações, mas eu não desenvolvo um relacionamento pessoal com Deus. Então, e como é que fica então? Será que eu invoquei o nome do Senhor? Da forma como precisa? Porque eu criei, eu ouvi para crer, e alguém pregou para mim, alguém foi enviado, e aí a minha responsabilidade, não só a minha responsabilidade com a minha salvação, com relação ao meu acesso a Deus, mas ao acesso de outras pessoas. E para encerrar aqui, o último trecho aqui do item 2, sendo assim, mesmo os homens tendo acesso ao conhecimento de Deus pela observação do mundo criado, nosso versículo lá de Romanos, né, que é o Romanos 1, aqui está citando 19 e 20, o apóstolo Paulo não descartou a importância e a necessidade da pregação do evangelho. Romanos 14, 1, 14 e 15, que ele está falando lá, eu vim aqui, irmãos de Roma, para falar para vocês. E o 15 e 20 é onde ele fala assim, olha, eu me fiz necessário que eu estivesse aí, que eu falasse com vocês, para ver se eu não estava lançando fundamento na doutrina de outro. Então é necessário um fundamento para que vocês aprendam a doutrina. Não adianta só seguir uma religião, batizar, tomar santa ceia, ir aos cultos. Existe um alicerce disso daí. Vemos, portanto, que a insuficiência da revelação geral exigia a revelação especial. Ela é notória, ela é importante a revelação geral, mas ela não é suficiente. E aí vem a revelação especial. Por isso a necessidade.